queridos, hoje a gente inicia uma série de 3 reflexões, cujo título é Tempo de Reconstruir de Dentro para Fora. E eu acredito que vai ser um tempo bem proveitoso, vai ser um papo bem proveitoso para todos nós aqui. E eu gostaria de, nesse momento, orar junto com você. Eu queria te desafiar a fazer o seguinte: ao invés de eu orar aqui, você dizer amém aí, quero te convidar a pegar na mão do seu vizinho que está ali, para a gente orar uns com os outros, uns pelos outros, né? Você orar aí com o seu cônjuge, ora aí 2 a 2, né? Ora com essa pessoa, com a vida dela. Se você vê alguém sozinho aí, não hesite em convidar essa pessoa para estar com você, para orar com você. Vamos fazer desse um tempo de oração gostoso aqui na nossa comunidade. Vamos orar juntos, igreja. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, a gente está aqui na Tua presença, em comunidade. Obrigado por esse tempo, Jesus. Faz com que o Teu Espírito possa trabalhar no nosso coração, abrindo os nossos ouvidos, abrindo, Senhor Jesus, um espaço mesmo, uma clareira no nosso coração, para que a gente possa Te ouvir, discernir Tua voz. Que o Teu Espírito consiga colocar de lado, pouco a pouco, as justificativas que a gente tem, para que a gente possa, de fato, ter uma experiência de ouvir a Tua palavra, de discernir do Teu Espírito. Nos ajuda. A gente precisa mesmo de direção para viver a vida, a gente precisa mesmo de luz para caminhar. A Tua palavra é a luz do nosso caminho, Senhor. A Tua palavra é o alento do nosso coração. A Tua palavra é direção, é saúde para os nossos ossos, a Tua palavra é mel na nossa boca. Então, Senhor, abre o nosso coração. Senhor Jesus, nós entramos agora na dependência do Teu Espírito, que todo o nosso coração, a nossa mente possam estar cativos à Tua palavra. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Charles Duhigg conta uma história muito curiosa e quase inofensiva no livro O Poder do Hábito, quando pegaram um ratinho, colocaram os eletrodos no cérebro do ratinho e soltaram o ratinho num labirinto. E soltaram o ratinho fazendo o seguinte: abria-se uma comporta e fazia um barulho, um clique, uma campainha. Logo depois que a comporta era levantada, o ratinho saía caminhando no labirinto, apalpando os cantos e cheirando, e ele chegava num ponto do labirinto onde tinha um pedaço de chocolate. Ele comeu o pedaço de chocolate, depois ele fazia o caminho de volta. Quando fizeram isso algumas vezes, o que descobriram por meio das imagens do cérebro do ratinho? Descobriram que no começo, o rato, do princípio ao fim, mantinha um alto nível de trabalho cerebral, né? Ele estava lá, né? O cérebro do ratinho pensando, investigando. Mas depois de um tempo, ele, quando ouvia o clique, ele tinha uma alta atividade cerebral. Mas como ele já sabia o caminho, você pode ver que a atividade cerebral ali no meio, ela diminuía consideravelmente. Voltava a dar um pico quando ele encontrava o chocolate e ele voltava. E o que começaram a descobrir? Descobriram que esse era um padrão que se repetiu em diversos outros experimentos. E começaram a explicar então como nós construímos os nossos hábitos e por que um hábito parece uma coisa que o cérebro entra no modo de piloto automático. A gente realmente não pensa no que está fazendo. Você lembra quando você começou a dirigir, né? Que a gente falou assim, quer a primeira, quer a segunda, e você ficava assim, né? De primeira,
a embreagem, segunda, né? Tipo assim, passar a segunda era uma vitória, né? Aí terceira, mas você já reparou que hoje você dirige, vai no trânsito, falando no celular e trocando marchas e pisando na embreagem, tudo de uma maneira quase que automática, porque o cérebro de fato ele está operando dentro de um piloto automático. É o hábito, é a força do hábito, é o poder do hábito. Não sei se assim, eu sou um cara que levanto às 7h30 e tal, mas eu só acordo às 8h30, 9h da manhã. Tudo que eu faço até lá, lavar a louça, fazer um café e tal, eu faço assim num modo quase que de zumbi. Então eu faço assim, meu cérebro não está ali, não está ligado ainda. É a força do hábito, né? A força do hábito, ela constitui grande parte das nossas habilidades, do que nós fazemos. E ela estabelece um ciclo, aquilo que o Charles Duhigg chama de um loop do hábito, que é o seguinte: existe uma deixa, existe um gatilho, alguma coisa que dispara um comportamento, existe aquilo que se chama de rotina, que é o comportamento, e a recompensa associada a esse comportamento. Então, quando esse loop se fecha, um hábito é estabelecido. Por exemplo, ir para a academia, uma coisa que a princípio é um momento de sofrimento existencial para muitas pessoas. Quando você começa uma atividade física, né? O seu corpo está ali. Por que você me trouxe para cá? Eu não quero estar aqui, aquela coisa toda. Mas depois de um tempo, as sensações de prazer que a gente tem no final do período de exercício se tornam uma recompensa. Se torna uma sensação agradável de relaxamento, de chegar em casa, de dormir melhor. Então, chega um momento da noite que você já sente uma vontade de pôr o tênis e fazer uma atividade física. Alguns estão dizendo assim: tem alguma coisa errada comigo então? Tem uma coisa errada comigo? Ora por mim, pastor, né? Bom, várias outras rotinas, vários outros hábitos são feitos assim. Qual é a história negativa por trás disso daí? Eu participei de um projeto social em Itajubá, há pelo menos uns 10 anos atrás, em que uma moradora abria a janela da sua cozinha, que dava para a rua, e alimentava com um sopão todas as noites moradores de rua. Eu dei um suporte para esse projeto durante algum tempo, estive lá, e eu fui para lá para fazer um trabalho pastoral com aquelas pessoas, conversar com algumas delas, e eu conheci o meu xará lá, o professor Jefferson. O professor Jefferson era um cara com 53 anos de idade, divorciado, pai de 3 filhos, que havia se formado em Química e tinha sido um professor de Química muito famoso em Itajubá. Tinha sido professor dos melhores cursinhos das melhores escolas. Ele adquiriu o vício do alcoolismo quando ele era adolescente. Aquele vício foi se tornando uma crescente. Na vida adulta, não o impedia de trabalhar. Só que tem um aspecto do vício que a gente vai conversar aqui hoje, que ele é progressivo. Sempre é preciso uma dose maior. Quando ele chegou na casa dos 30, 40 anos, ele foi demitido de todos os seus trabalhos. E aí, nos 8 anos seguintes, a família não aguentou. Você tem noção, a família dele, os filhos dele colocaram ele na rua, ele se tornou um morador de rua, né? Tal era a angústia da família de não saber lidar com aquele quadro. E uma vez eu conversando com ele, eu falei: mas professor, como assim? O senhor perdeu o trabalho, perdeu a sua família, o seu casamento, o senhor está morando na rua, né? Ele falou: meu filho, a bebida me trouxe até aqui, e provavelmente ela vai me levar para o túmulo. E foi o que aconteceu. Um ano depois, quando eu voltei ao projeto, ele tinha falecido de coma alcoólico. Ou seja, os vícios, eles são sérios, as adicções são um tema sério da nossa era. Nossa era é uma era de gente esclarecida, estudada, mas é uma era de gente adicta, viciada também. O que é um vício? Um cristão pode ser viciado em algo? Bom, primariamente, um vício, na definição de Cornelius Plantinga, é uma ligação complexa, ou seja, é um emaranhado de coisas, ainda mais porque os vícios eles geralmente se associam mutuamente. É um comportamento progressivo, porque a dose que foi o bastante hoje não é o bastante para amanhã, tem de haver um crescente, né? E destruidora. O vício pode ser um vício com uma substância ou um comportamento, no qual a pessoa busca compulsivamente uma mudança de sentimento. Uma mudança de sentimento. Isso é muito importante. Por quê? Porque o clique do vício são sentimentos angustiantes e torturantes para o viciado.
Muitos vícios, eles têm alguma coisa por trás deles, eles têm um trauma por trás deles, eles têm uma angústia por trás do vício. O vício se torna um mecanismo de tentar controlar, amainar e acalmar essa angústia, né? Esse medo. Existem diversos sentimentos aí por trás. O importante é a gente sempre se concentrar no fato de que o vício, segundo Daniel Cornelius Plantinga, é a faceta mais terrível do pecado. Por quê? Porque no vício, né, às vezes a gente fala assim: o viciado é um sem vergonha, não sei o que, ele não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Você acha que alguém gostaria de destruir a sua carreira, a sua família e tudo mais no alcoolismo, no uso de drogas, por causa de um vício, uma compulsão sexual, por causa de uma compulsão por compras, por exemplo? É lógico que não. Mas o vício, ele é tão complexo que o viciado é o seu próprio agressor. É ele que se destrói, é ele que se prejudica, é ele que se causa sofrimento, mas ao mesmo tempo ele não consegue parar. É uma coisa realmente profunda, complexa, precisa de ajuda. Ele pode ir até as últimas consequências, seja perder a própria família, ou seja perder até a própria vida. Bom, Mark Lasser, que ele tem um livro fantástico, esse daqui, sobre curando as feridas do vício sexual, é um dos primeiros terapeutas cristãos a tratar do vício sexual nesse livro, que é absolutamente brilhante. Ele afirma que o vício pode estar relacionado a várias substâncias, como álcool, drogas, remédios, nicotina, cafeína, comida e diversos comportamentos, como sexo, trabalho, compras, jogos, comer, limpar, roubar e mentir. Essa é uma lista pequena, tá? Hoje a lista de compulsões e adicções da Organização Mundial da Saúde tem para mais de uma centena de itens de comportamento. Quer dizer que as pessoas são viciadas em tudo, em lavar a casa, em limpar as mãos. Assim, tem pessoas que são viciadas em tratar dos próprios vícios, se internam frequentemente em 1 milhão de clínicas. É um tema bastante complexo, é um tema bastante polêmico. Agora, por que ele é importante para a gente? O testemunho de Mark Lasser, ele conta que ele foi um viciado sexual quando ele já era pastor. O início desse livro é um livro, né, bizarro, porque ele fala assim: eu conheci uma vez um pastor que teve casos com várias pessoas da congregação, frequentava casas de prostituição e tal, ele era viciado em sexo. Quando ele termina o primeiro capítulo, ele diz: esse cara era eu. Eu tive que vir diante da minha igreja e dizer assim: eu tenho uma compulsão sexual. O cara começa o livro desse jeito, e ele começa a falar sobre a gravidade do vício, a gravidade da compulsão, como é sério isso. Mas ele trabalha uma ideia muito interessante no seu livro, que também foi adotado por Patrick Carnes, que foi um grande especialista na década de 80 sobre vício. O vício, ele geralmente tem um fundo traumático. E geralmente, quando se faz um tratamento sério para uma adicção, tende-se trazer à tona eventos da família, da infância, abusos, abandonos e rejeições, porque de alguma maneira o que está por trás do vício é um coração profundamente machucado, destruído e angustiado. Ou seja, só dizer não beba, não faça, não compre, não jogue, não aposte, não funciona, não dá certo. Tem de haver uma cura mais profunda, mais intensa, mais poderosa ainda. O vício nasce então como uma estratégia de controle, a tentativa da pessoa de controlar ou afastar esses sentimentos que são dolorosos e estressantes. Como é que funciona? Tem um gatilho, seja em momentos de estresse, de angústia, de sofrimento, culpa, quando a pessoa se sente solitária ou ansiosa, com vergonha ou conflitos nas relações. Isso leva a um comportamento ou substância, seja álcool, drogas, remédios, sexo, trabalho, jogos, compras. Isso suscita um sentimento de vazão, ou seja, dá aquela saciedade, aquela recompensa, um sentimento de alívio temporário, mas que logo dá lugar a mais vazio, né? É aquela coisa que os alcoólicos relatam em diversos estudos de caso. Ele bebe, quando ele se torna sóbrio, ele sente-se tão culpado, tão destruído emocionalmente, que para lidar com aquela culpa ele faz o quê? Ele bebe. E esse ciclo se emenda, se emenda e se emenda. Quando esse comportamento ele existe durante anos, né, ele realmente se fortalece, cria-se um vício. Geralmente por trás desse mecanismo todo existe um trauma, existe alguma coisa acontecendo no coração dessa pessoa que é mais profunda e que é mais séria.
O não cristão muitas vezes ele é refém do vício por causa do instinto pecaminoso. O pecado ele nos conduz ao vício, né? As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. A justiça dos justos o livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Jesus disse, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é o quê? Escravo do pecado. Ou seja, as Escrituras nos dizem que o não cristão ele é suscetível aos vícios por causa do instinto pecaminoso que existe nele. Mas e o cristão? O cristão não foi liberto do poder do pecado? O cristão não foi redimido em Cristo? O cristão não está agora sob, o governo de Cristo? Na verdade, há um paralelismo entre um processo de santificação e a libertação dos vícios. Alguns cristãos levam bastante tempo, anos, décadas até, lutando sistematicamente para soltar as amarras do vício que o prendem a determinados comportamentos cíclicos de pecado. Nesse sentido, a gente se lembra da luta de Paulo, Eu tenho o desejo de fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer eu não faço. Agora o mal que eu não quero fazer, esse eu retorno para ele de novo e de novo. Ou seja, mesmo Paulo, que era um cara convertido, reconhecia o poder do pecado que ainda atua em nós, que ainda é real dentro de nós, que habita dentro de nós. Nesse sentido, quando a pessoa ela nutre um vício, ela sente esse vício como uma prisão. Ela sente esse vício como uma cadeia, como uma prisão que a prende, do qual ela não é livre. Ou seja, há uma sensação pavorosa de não ter controle sobre o próprio comportamento. Há uma sensação pavorosa de estar numa cadeia cíclica de pecado, vergonha, tentativa e derrota. Pecado, vergonha, tentativa e derrota, e tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo. Há um ciclo, há uma prisão estabelecida aí. É nesse sentido que quando o número de derrotas é muito grande, mesmo o não cristão, mesmo o cristão, ele começa a estabelecer uma estratégia diferente. Ao invés de lutar contra o vício, ele começa a racionalizar o vício. Então, algumas palavras de ordem, não tem nada demais, não, eu estou bem, Essa daqui é muito clássica, Eu paro quando eu quiser, é só uma maneira de me aliviar. Ou então, no fundo, ele acredita que merece aquilo como se fosse uma recompensa, porque ele trabalha muito, porque a vida é sofrida, o casamento não é bom, a vida é muito dolorosa. De alguma maneira aquele comportamento traz algum alívio e ele tem essa sensação de merecimento. É nesse sentido que quais os vícios são mais perigosos? Na minha opinião, são aqueles que estão disfarçados, disfarçados sobre a justificação e a negação, ou disfarçados na cultura como comportamentos normais, ou disfarçados dentro da igreja até como virtude. É possível que o vício mais difícil de combater é aquele vício que não tem cara de vício, não tem nome de vício, não aparece assim, não é visto assim. Quando nós chegamos no livro de Deuteronômio, que é o grande, maior, último discurso de Moisés, ele relembra os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eles estão em 2 trechos, em teor total no Antigo Testamento. Em Êxodo 20, no primeiro lugar em que Deus dá os comandos ao povo, e no segundo lugar, no início de Deuteronômio, precisamente no capítulo 5. E nós chegamos nesse versículo aqui que diz o seguinte, versículos de 12 a 15: guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas o sétimo o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Vamos ler todos juntos? Está em vermelho ali? Lembra-te que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Na mentalidade, de Moisés, quando ele reconta essa história, ele quer lembrar que o sentido do sábado é que eles foram escravos, mas não são mais.
que houve um tempo em que eles não eram vistos como pessoas, que eles não eram amados por quem eles eram meras unidades de produção lá na olaria de Faraó. Eles não existiam como pessoas, eles existiam como unidades de produção. Eles eram escravos de um mecanismo incansável de trabalho. Hoje, muitos anos se passaram daquele cenário, mas nós continuamos vivendo numa época de idolatria do trabalho. Nós continuamos vivendo num tempo em que o trabalho se tornou um ídolo, um Deus a ser servido. É nesse sentido que Wayne Oates, que foi um pastor norte-americano, ele cunhou o termo workaholic em 1968, num artigo chamado Eu Sou um Viciado em Trabalho. E ele começa a falar assim no artigo: eu, como pastor, ajudo muitas pessoas que têm vício inclusive em álcool. Mas eu descobri que eu tenho um vício como todos os outros. Eu sou viciado no meu trabalho. O meu trabalho é o meu álcool. E aí ele juntou as duas palavras, né? Alcoólico e trabalho. E surgiu esse termo, workaholic, que depois se tornou muito comum, muito usado na literatura, muito conhecido de todos nós. Mas quem é o workaholic? Como isso acontece? Existe um gatilho: estresse, angústia, sofrimento, culpa. E ao invés do consumo de álcool, de alguma substância, aciona-se um mecanismo de trabalho. Então, trabalhar, buscar o sucesso, não ficar para trás, atingir o pleno potencial, envolver-se em tudo, nunca dizer não, múltiplos papéis, sobrecarga, sentimento de só eu faço tudo aqui, negligência da família, negligência da saúde. Ou seja, o vício em trabalho, ele é destrutivo. Dá-se um sentimento temporário, né, de produtividade, de sucesso, de avanço na carreira, de valor pessoal e realização, mas esse sentimento que é temporário cede espaço para um novo vazio e aciona-se de novo esse mecanismo de vício no trabalho. É engraçado que por muitos anos a igreja tem se calado sobre isso. A gente sobe no púlpito para falar de vícios, né, altamente estigmatizados, como o álcool. O álcool destrói a família. O álcool destrói a família. O alcoolismo destrói a família. O vício em compras destrói a família. E o vício em trabalho não. Quando as pessoas se ausentam da presença do seu cônjuge, não estão presentes emocionalmente, nem presencialmente para os seus filhos, para os amados, para aqueles que dependem deles, isso não destrói a família. Isso não leva as nossas famílias à ruína. Existe por acaso alguma coisa especial em ser alguém que trabalha até destruir o próprio casamento? Se os alcoólicos destroem a sua família, os workaholics também destroem a sua família. Se o alcoólatra não está presente emocionalmente para os seus filhos, tão poucos estão aqueles que são viciados no seu trabalho. A grande questão é que nós, como igreja, temos que agora pensar e repensar esse tema. Por quê? Porque dá-se a impressão de que se nós destruirmos a nossa família por consumo de álcool, isso é pecado. Mas se isso for feito por causa do trabalho, está tudo certo, está perdoado, está lavado e está equilibrado as coisas. Não pode ser assim, irmãos. A voz profética da igreja não pode se posicionar diante de algumas coisas, se tornar omissa diante de outras. Se nós estamos falhando como crentes, se nós estamos falhando no nosso tempo diário com Deus, se o trabalho está sugando as energias do nosso casamento, da nossa paternidade, nós temos que olhar para isso como pecado. Nós temos que olhar para isso como uma falha grave da nossa vida espiritual. Nós temos que olhar para isso como um vício. Nós temos que dar nome a isso como pecado. Porque senão nós sempre vamos continuar valorizando algumas coisas que também destroem as nossas famílias. Como o materialismo, por exemplo. Famílias que constroem uma cultura de que sempre ter mais é melhor, sempre ter mais é melhor, e por isso eu tenho que me matar no trabalho para ter mais. Mas de que adianta oferecer tantas benéficas à família e não oferecer a própria presença? Não estar ali. O que compensa na vida de uma criança que teve o pai e a mãe ausentes? O que compensa os presentes e as benesses? Isso não cura as feridas, isso não fecha os buracos, isso não tapa os problemas, isso não cala a boca da angústia da criança. Meus irmãos, nós como igreja temos que nos posicionar. Nós temos que voltar, sim, a uma ética do trabalho pautada nas Escrituras, em que, por causa do conceito revolucionário do sábado, a idolatria do trabalho é quebrada. É nesse sentido que o trabalho pode se tornar uma prisão. Tem um mito antigo que os gregos usavam, né? O mito de Sísifo.
O mito de Sísifo, ele foi reexplorado por Albert Camus aí no início do século passado, 1900 e bolinha. Mas ele é uma história muito antiga que conta o seguinte: Sísifo foi um cara muito safo. E ele começou a enganar os deuses. Ele enganou Zeus, depois ele enganou Hades, depois ele enganou o deus da morte. Aí o que acontece? Ele foi criando uma série de inimigos no Olimpo, até que os deuses conseguiram aprisionar. E você se lembra de que quando os deuses aprisionaram Prometeu, eles colocaram Prometeu preso a uma rocha. Vinha todo dia um corvo e picava e destroçava e comia o fígado de Prometeu. No final do dia, o fígado dele se recompunha e a tortura reiniciava no outro dia. Mas a punição de Sísifo foi o seguinte: ele foi deixado só com uma bola de pedra diante de uma colina. E porque Sísifo tinha um espírito muito empreendedor, muito trabalhador, ele pegava aquela bola de pedra e começava a empurrar ela de morro acima, com grande esforço. Quando ele estava quase chegando no topo no final do dia, os deuses davam um tapa na bola de pedra e jogavam ela lá no começo de novo. E no outro dia ele começava tudo de novo. Note como muitas vezes a nossa relação com o nosso trabalho, ela é como enxugar gelo, né, cara? Ela é um desgaste tremendo, mas não há sentido, não há alegria. Há um empenho, há um desgaste, há um esforço, e no final do dia a gente se sente voltando a estaca zero, porque parece que no final das contas a gente está vazio aqui dentro, e aquele esforço todo não traz a saciedade, não traz a realização, não traz a alegria que a gente esperava. Eu não sei se você já colocaram na sua cabeça o mito da promoção, mas não, quando eu for promovido. Eu vivi isso quando eu era seminarista, Eu era seminarista. Eu era basicamente um corpo sem alma, porque seminarista não tem alma, não tem nada, É assim que na aparelhagem eclesiástica ele é visto. Aí eu fui ordenado e me tornei um pastor auxiliar. E eu descobri que nada mudou. Eu deixei de ser pastor auxiliar para ser pastor presidente, Silvio? E nada mudou. Essa ideia de que quando a gente chegar lá, a gente vai sentir uma saciedade, uma realização. Meus irmãos, isso é mentira. Isso é acreditar no pote de ouro no final do arco-íris. É engraçado que a libertação de Israel, ela foi uma libertação não só do cativeiro, não só da escravidão, mas foi uma libertação para que Israel tivesse uma identidade a partir do amor do Senhor e não da produtividade. O sábado não é só um descanso, não é só um break na semana, não é só um dia de não fazer nada, é um novo jeito de existir, no qual a nossa identidade não está baseada na nossa produtividade, nem no nosso trabalho, nem no nosso emprego, nem no nosso cargo, mas no fato de nós sermos amados pelo Senhor. Lembra-te do dia de sábado para tornar esse dia santo, porque o Senhor Deus criou em 6 dias tudo e no 7º Ele descansou, porque o Senhor, o teu Deus, Ele te libertou do Egito, no qual você era escravo, e te trouxe para uma relação de amor e de confiança com Ele. Meus irmãos, se a nossa identidade depende do nosso trabalho, a nossa identidade está constantemente ameaçada. Se a gente depende do nosso trabalho para ser alguém, a gente está sempre ameaçado de não ser ninguém. O Alain de Botton, que é um filósofo suíço, ele fala assim num trecho do livro dele: basicamente a nossa cultura diz assim: trabalhe, suba, ganhe mais, se torne um gerente, se torne um presidente, e então seja alguém. O que isso quer dizer? Que até então eu não sou ninguém, que até então eu não tenho nome, não tenho identidade, eu não sou nada, eu não conto, eu não valho, eu só valho se eu chegar lá. O que não contam é que chegar lá pode nunca acontecer. Porque é óbvio que numa empresa tem um presidente e tem várias outras pessoas que não são. E todos os outros então não são ninguém. Mas o presidente, ele é alguém. E se ele perde o seu cargo, ele também deixa de ser alguém. Alain de Botton, que não é cristão, diz assim: esta é uma das maiores mentiras do nosso tempo. A mentira de que nós precisamos ser alguém. Nós já somos alguém. Ainda que nós não tenhamos consciência disso, nós já somos alguém. Como é triste a gente ter que ouvir um não cristão dizer uma coisa dessa. Na verdade, irmão, o cara que não tem o conhecimento da palavra que nós temos, o cara que não sabe de um Deus que tirou o seu povo do Egito, mas ele sabe que a gente não pode esperar para ser alguém. Então a gente precisa dar um nome ao pecado, a gente precisa de arrependimento verdadeiro,
A gente precisa estabelecendo mudanças graduais, mas sólidas e contínuas. A gente precisa se permitir ser ajudado, sim, nesse processo de rever o nosso vínculo com o vício, seja ele qual for. Algumas coisas práticas, né, pra gente. Primeiro, sempre coloque Deus em primeiro lugar. Se você não tem tido tempo para Deus na sua agenda diária, pergunte-se o que está errado. Se você não tem conseguido tempo para orar, para ler a Bíblia, para ter tempo com Deus, que é o básico, para que nós somos salvos, pergunte-se o que está errado. Tempo para a família, colocar a família em segundo lugar. Aprender a dizer não. Aprender a dizer não no tempo certo. Cuidado com a ilusão do pote de ouro, né? Que a gente fica assim, eu estou me matando agora, mas quando eu chegar lá, né? Essa mentira já me contaram uma vez, né? Falam assim, não, Jeff, você está em Itajubá, você trabalha muito porque a igreja é grande, tem 500 membros, são só 2 pastores e tal. Meus irmãos, a nossa igreja é uma igreja bem menor. E o que muda? Nada muda. Porque no final das contas as pessoas precisam ser discipuladas, precisam ser amadas, precisam ser cuidadas. Isso está sempre no trabalho. A gente não pode falar assim, daqui a 10 anos eu vou estar trabalhando menos. Meus irmãos, isso é um perigo. Isso é uma armadilha que está posta sobre o nosso pé. Isso é uma mentira até certo ponto. Cuidado com o seu celular. Rapaz, o seu celular pode ser uma bênção. E pode ser uma... Vamos dizer, igreja, pode ser uma... Pode ser uma maldição. Porque antigamente, né, quando as pessoas dependiam do telefone sem fio para te achar, era fácil. Você ficava longe do telefone sem fio, saía de casa, pronto, ninguém te acha. Você ia para o shopping com a sua esposa, né? Os empresários que têm mais tempo de carreira aqui, você sai de casa e pronto. O telefone com fio ficou lá, grudado na parede, você foi embora. Mas cara, hoje você está no seu dia de folga, você está com a sua esposa, você está com o seu marido, você está curtindo, de repente alguém te liga. Aí o que acontece? Eu descobri que quando eu desligo o celular e as pessoas me ligam, elas ficam tristes comigo. Mas não tem outra condição, não tem outra configuração, porque se eu deixo o celular ligado, ele toca mesmo, cara. Ele toca. Ele toca a qualquer hora. Ele já tocou 1h da Achei que era sonho, achei que era pesadelo, mas ele tocou 1h da Eu falei, caraca, tem um demônio nesse negócio aqui, mano. Sai pra lá, Satanás. Irmãos, o nosso trabalho nos encontra em qualquer hora, em qualquer lugar, por causa do nosso celular. Cuidado com o seu celular. Eu quero finalizar dizendo o seguinte. Essa daqui é uma tela impressionista de Vincent van Gogh, foi pintada em 1890. Ele foi para um campo onde estava sendo colhido trigo e ele deu esse título, né? Noon, em inglês quer dizer siesta, né? O tempo ali que a gente dorme depois do almoço. E como é bonita essa obra, basicamente por quê? Porque ela consegue de alguma maneira muito poética reconciliar o trabalho com o descanso. Essas pessoas estão dormindo aqui, elas fizeram o trabalho da manhã, almoçaram a matula que elas levaram para a roça, eu já vivi isso, elas deitaram num monte de trigo e dormiram gostosamente, né? Imagine que a gente fizesse isso no nosso trabalho hoje em dia, né, velho? Você almoçou, você falou pro seu chefe, cara, na boa, eu vou pegar o meu casaco aqui, eu vou fazer um travesseiro, vou deitar aqui no fundo do escritório aqui, vou dar um cochilão aqui. Irmãos, há uma tirania de produtividade, há uma tirania de fazer mais, nunca se pergunta por que mais, né? Essa obra, ela ilustra para a gente como pode haver uma reconciliação, de certa forma, pacífica entre o nosso descanso, entre o nosso trabalho. Você sabe que Jesus nos convidou em Mateus 11, 28, um convite que diz assim, vamos dizer todos juntos, porque a igreja sabe: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente sabe que no contexto original Jesus não estava falando sobre o cansaço do trabalho, ele estava falando sobre o cansaço da opressão da lei farisaica. Isso é fato. Mas como Deus nos ama e Ele sabe que os tempos mudaram, eu sei também que esse convite é para nós que estamos cansados e sobrecarregados do nosso trabalho. Eu lembro quando eu li o livro Deuses Falsos, do nosso querido e amado, né? Tim Keller.
Viu, Robson? Estou mantendo a média, uma citação por culto. Né? E eu estava no posto lavando meu carro, e eu lembro quando eu li o capítulo em que ele fala sobre a idolatria do sucesso, a idolatria do trabalho. E eu posso dizer que nenhum outro capítulo foi tão sofrido naquele livro como esse para mim. Eu sou um workaholic. Eu sou um viciado no trabalho. Eu sou um cara que quando chega em casa, na sexta-feira, quando minha esposa não está lá, ela foi no plantão, eu tenho um tempo livre, eu podia assistir um filme, eu podia descansar, eu podia pedalar, mas eu não consigo. Eu tenho que produzir alguma coisa. Eu tenho que justificar a minha existência sobre a terra, fazendo alguma coisa de útil para as pessoas, para a igreja, para o povo de Cristo. É difícil para mim tirar um dia de folga. É difícil para mim pegar a minha bendita bicicleta, que eu tenho já faz 2 anos, pegar ela na sexta-feira, colocar ela aqui e falar assim, cara, vamos dar uma volta ali, cara. É a coisa mais difícil. E ele fala assim, você não vai porque você não quer. Não é fácil assim, cara. Não é fácil assim. Já teve dias de eu pegar, prender ela no carro e ir no dia de folga com uma culpa tremenda dentro de mim, fazer o pedal inteiro de 2 horas sem nenhuma alegria, sem nenhum prazer, sem nenhum contentamento, porque eu sentia que eu não tinha direito de estar ali. Eu tinha que estar fazendo alguma coisa de útil pelas pessoas e pela igreja. Mas se eu não mudar, eu vou destruir meu casamento, vou destruir a vida da minha família e dos meus filhos. Eu preciso dar nome para isso. Isso é pecado. Isso é um vício. Eu preciso ser tratado. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de aconselhamento. Eu preciso de alguém que pegue na minha mão e me ajude a saber que quando eu não trabalho, Cristo trabalha. Eu preciso saber que a minha identidade não está atrelada e colada na minha produtividade. Eu preciso descobrir isso. Não aqui. Aqui eu já sei. Eu preciso descobrir aqui no fundo do meu coração. Meus irmãos, a gente não está contando a história da carochinha aqui na frente. Eu não estou falando de alguma coisa que não me dói, que não me é cara. Estou falando de uma coisa que me dói e me é cara. Mas a gente precisa, como igreja, sim, combater tanto uma coisa quanto outra. Nós precisamos do convite de Jesus. Por quê? No livro Fé e Obras, Fé e Trabalho, o Keller diz assim: o que mais nos assombra não é o trabalho, mas é o trabalho por trás do trabalho. É a maneira como nós precisamos trabalhar para conquistar algum senso de valor pessoal. É a maneira como nós precisamos trabalhar para encontrar alguma valia, alguma identidade em nós, que a princípio, se nós não trabalharmos, parece que a gente não tem. Aquele papo do Alain de Botton, parece que a gente não é ninguém, até que a gente prove que é alguém. Ele fala assim: para todos nós que trabalhamos buscando identidade, realização, sentido para a vida, nós precisamos saber que o trabalho de Cristo já está terminado por nós na cruz do Calvário. Não é o meu trabalho que me faz ser aceito por Deus, mas é o trabalho de Cristo que foi realizado na cruz do Calvário, no meu lugar, pecador, para que eu pudesse ser amado, aceito, para que eu pudesse ter sentido e realização na vida. Não é o meu trabalho, é o trabalho de Cristo. Não é o eu que trabalha, é o eu que descansa no trabalho completo de Cristo. Irmãos, o sábado para nós não tem só um sentido de dia de não fazer nada. Tem que ser um dia da gente lembrar que nós cristãos somos salvos porque descansamos em Cristo. É isso que o sábado quer dizer. É esse o sentido da aliança no sábado. O sábado não é só deixe de fazer algumas coisas e fique em casa vendo uma televisão porque isso relaxa. Não é isso. Isso é lazer meramente, mas o sentido do sábado é poder descansar em um trabalho que já fizeram por mim. Não é o meu trabalho, não poderia ser, mas o trabalho que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. O cristão é alguém que descansa. O cristão é alguém que repousa com confiança na obra terminada de Cristo Jesus na cruz. E esse é o cristão que descansa, que repousa. Meus irmãos, como é importante, a gente vive numa era de tanto frenesi, de tanta correria. Como é importante a gente chegar em casa
eu e você, de um dia muito intenso de trabalho, a gente conseguir colocar a cabeça no travesseiro e falar assim: é isso daí, Deus, a gente mandou ver lá hoje, mas agora acabou. Então assim, eu vou dormir tranquilo, porque quando eu durmo, o Senhor está trabalhando aí também, por mim e até apesar de mim. Quantas vezes a gente já não deitou cansado, o corpo moído, destruído de cansado, e com a cabeça a mil, sem conseguir nem dormir, sem conseguir nem repousar o suficiente para pegar no sono, e a gente acordava no dia seguinte de novo naquele sofrimento, naquela angústia. Meus irmãos, nós precisamos aprender a descansar. Nós precisamos aprender no final do dia render, falar assim: Senhor, é isso daí, é isso daí, eu quero descansar no seu colo, eu quero dormir em paz. Tem dia, cara, que é tão difícil pra gente, que é viciado em alguma coisa, como trabalho, por exemplo, é tão difícil pra gente combater isso, que tem dia que você fala assim: cara, eu nunca vou mudar. É melhor, não é verdade, Isabela Chaves? Eu vou dizer: cara, eu nunca vou mudar. Eu nunca vou mudar. A minha profissão fortalece isso, a minha cultura fortalece isso, meu jeito de ser fortalece isso. Então tá tudo uma simbiose muito louca, tudo fortalece. Então é o seguinte: eu não vou mudar. Eu não vou conseguir, cara. Meus irmãos, a gente nunca deveria perder a esperança, porque Jesus nos disse, saiu da boca dele as palavras: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Isso é uma promessa das mais gloriosas que estão nas Sagradas Escrituras. Se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Eu quero que você creia, junto comigo, que é possível sim ver o sangue de Jesus quebrar toda e qualquer cadeia que nos prende e fazer de nós homens e mulheres livres em todos os aspectos da vida, para a glória do Deus que nos salvou, Jesus Cristo. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, que difícil, Senhor Jesus, é a gente pregar para a gente mesmo e orar para que aquilo que está sendo semeado caia também na terra do nosso coração. Que desafio é, Senhor Jesus, nós como igreja denunciarmos a idolatria do trabalho, num tempo em que isso é glorificado, é exaltado como uma virtude, às vezes até dentro das igrejas. Senhor Jesus, mas nos dá uma coragem profética, Senhor Jesus, para apontar o pecado aonde ele estiver. Nos dá uma coragem hercúlea para olhar para nós mesmos e verificar que nós precisamos de mudança. Senhor, eu quero te pedir perdão, inclusive diante da minha comunidade, por ser um viciado em trabalho. E quero te pedir que o Senhor possa me ajudar e ajudar todos nós que estamos aqui no mesmo barco, vivendo os mesmos conflitos, vivendo as mesmas crises. Tem piedade de nós. Não nos deixa nunca, jamais desistir da mudança. Não nos deixa nunca, jamais ceder ambas as mãos na luta do pecado. Mas faz com que o teu Espírito nos coloque de pé de novo, nos mobilize de novo, nos faça caminhar de novo, e ainda que a gente torne a cair, que o teu Espírito nos dê perseverança sem medida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Seja qual for o vício, Senhor Jesus, com o qual nós estamos lutando, seja ele sexual, de uma substância, de trabalho, de compras, qualquer que seja a compulsão que tem prejudicado a nós e a nossa família, nós pedimos: dá-nos liberdade no teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Cumpre a tua palavra, a tua promessa de libertação em nome de Jesus. É promessa tua, é tua palavra, nós não inventamos isso.
mas nós estamos obedecendo a Tua palavra e vindicando. Cumpre, Senhor, em nós a Tua promessa, em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Amém.